Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvintes, e boa jornada, Cássia. Muito obrigada, Mairovich. Bom dia. Mairovich, agora há pouco noticiamos que a Polícia Penal do Distrito Federal começou a monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro em tempo integral para evitar uma possível fuga antes do julgamento. Um cerco que vai aumentando em torno do ex-presidente à medida que se aproxima o início do julgamento? Sim, Milton. Veja, uma medida necessária que causa uma certa estranheza. Por que não fizeram isso antes? Ele estava, aspas, livre, leve e solto antes do sem vigilância, sem nada, uma porta aberta para fuga. Só agora acordaram? Bom, ainda bem que acordaram. Já a polícia está atuando dentro do condomínio, que é um condomínio fechado, está cercando a casa, está mantendo, segundo a decisão do Moraes, discrição, e tem uma questão para o Moraes resolver hoje, qual seja, a polícia, e aí é a Polícia Federal, recomenda que, atenção, um policial federal ingresse e fique dentro da casa onde reside o Bolsonaro, dentro dos muros da casa. Ou seja, um exagero, né, Milton? Um absurdo, Cássia. Por quê? Basta cercar, né? Nada de espetáculo, não há necessidade alguma. E se ele tivesse que fugir, já tinha fugido, porque antes não tinha nada. E outra coisa que o Moraes vai ter que decidir, Milton, é porque tem um pedido, tem um pedido que é a transformação da cautelar domiciliar em prisão preventiva, em prisão em estabelecimento penitenciário fechado. Ora, isso está prejudicado, porque já existe uma polícia a cercar a casa, não existe risco mais de fuga, então o Moraes não vai ter o que fazer, não há qualquer possibilidade legal. É evidente que a possibilidade arbitrária existe, mas possibilidade legal nenhuma, atenção, nenhuma de se decretar prisão preventiva em razão dessas medidas que já foram tomadas. Temos dias muito movimentados, inclusive no comecinho da semana que vem, Procurador-Geral da República tem uma outra decisão a tomar em relação a outro inquérito envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo. Isso, Cássia, vai gerar surpresas. Por quê? Porque a prisão preventiva, atenção, a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro pode ser imposta, aliás, deve ser imposta. Cássia, esse inquérito é um inquérito delicado, porque apura o quê? Uma violação de soberania. Em razão do quê? De estar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. Basta a gente ver o que isso já gerou. Carta do Trump, tarifaço, etc. Então, ele está lá para desestabilizar o país e para coagir autoridades. Essa é a missão dele. Em prol do Brasil, evidentemente que não. Em prol do pai que comanda. Ele é um ventríloco do pai Bolsonaro. Então, o que o Gonê poderá fazer? Poderá, evidentemente, denunciar, e tem um prazo para isso. Esse prazo foi prorrogado para segunda-feira, porque tem um preso, que é o Bolsonaro, em prisão domiciliar, ou ele pode pedir arquivamento ou diligências outras e necessárias para a denúncia. Agora, volta ao ponto. O porquê que é interessante e necessária a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Primeiro, que ele está nos Estados Unidos. E
como existe acordos internacionais com a Interpol e com a Europol, havendo uma ordem de prisão do Brasil, se ele sair dos Estados Unidos, ele é preso imediatamente. Então, ele vai ter que ficar em território americano, enquanto perdurar essa ordem, esse mandado de prisão. Então, esse é o ponto, Cássio. E uma decisão que sai às vésperas do início do julgamento dos atos golpistas, e há uma enorme expectativa em torno exatamente de como o STF se comportará diante deste caso. E eu queria que você aproveitasse aqui, antecipasse alguns pontos aí que nós devemos ficar atentos para esse julgamento semana que vem. Olha, tem uma questão formal. Então, só para deixar claro como é que esse julgamento vai, o passo a passo dele. Haverá um relatório, sem entrar no mérito, simplesmente o Moraes vai relatar o que existe nos autos, denúncia, respostas, resumir as teses defensivas, e ele está apreciando ali o chamado núcleo crucial, ou seja, os cabeças do processo com relação à tentativa de golpe. Então, ele fará o relatório e depois haverá manifestações, primeiro do acusador, depois do delator e depois das defesas. Poderá ocorrer alguma surpresa, Milton, Cássia? Que tipo de surpresa? O que as bolas, não só a minha, as bolas de cristal mostram? Um adiamento. E por que esse adiamento? Será que alguém vai ficar doente? Veja, os réus foram intimados, não tem obrigação de comparecer, mas tem o direito, atenção, tem o direito natural de comparecer, de assistir o seu julgamento. E se um adoecer, o julgamento e pedir o adiamento porque ele quer assistir. Então, tem esses pequenos incidentes que vão ser levantados e, evidentemente, há um interesse da defesa de se adiar isso. Outro ponto, Milton, num resumo do resumo, vamos para o final. Absolvição ou condenação? Estou já examinando o mérito, tá? Absolvição ou condenação? E se tiver voto vencido? E se não for unânime? E se a decisão também for omissa, se for de difícil entendimento? Então, nesse caso, cabe embargos de declaração, mas se a decisão não for unânime, aí, Milton, aí nós vamos ter muita discussão. Por quê? Sobre o cabimento ou não de embargos infringentes, embargos divergentes, infringentes, sobre o mérito. Algumas bolas de cristal, não a minha, dizem que o Fux irá absolver. Eu acho que ele poderá divergir nas penas, mas não com relação a isso. Bom, mas se tiver, Milton e Cássia, voto divergente, vão para os embargos infringentes. Embargos infringentes serão julgados aonde? Pelo plenário. É isso. Muito obrigado, Walter Fanganello Mairovich, pela sua análise. Um bom dia para você. Até mais. Tchau. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia e ouvinte. Até a próxima.